Olá, pessoal! Então, estamos aqui para a 11ª aula do nosso canal Qualidade de Vida, a Escola da Qualidade de Vida da professora Silvia Paulo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o contexto um pouquinho, né? Assim, são pinceladas, são aulas curtinhas, né? Para não ficar também enfadonhos, como eu sempre falo para vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto familiar e cultural, né? Então, o que é o contexto familiar e o contexto cultural dentro dos estudos que eu faço sobre o sensível do ser humano? Então, dentro da pesquisa que eu venho fazendo, esse contexto cultural e familiar vem de vários depoimentos que aludem a uma formação estética, que aludem, que vão de encontro, né, àquilo que é o ser sensível do ser humano, né? Então, as palavras mais recorrentes que eu percebi durante o meu estudo, com entrevistas, com grupos de interlocução, com busca de trabalhos, né, artigos em geral na internet, as palavras mais recorrentes foram leitura, literatura, qualidade de uma obra literária em todos os seus aspectos, histórias, contação de histórias, vivências, gosto pelo estudo e agradecimento pela vida, né? Então, nesse sentido, já para iniciar a nossa conversa, podemos trazer de novo, né? Como sempre, eu vou trazer sempre aqui para vocês Vygotsky, que Vygotsky trabalha o desenvolvimento humano, ele estudou o desenvolvimento humano e ele pode trazer para a gente com propriedade o que é certos conceitos, né? Então, para ele, toda educação consiste na adaptação da criança ou do ser humano ao ambiente a que ele toca para viver e para agir. Então, todo ambiente onde a criança está, o ser humano está agindo e vivendo, esse local ali se designa educação. Ao ver de Vygotsky, que é um psicólogo do desenvolvimento humano, né? Então, Vygotsky afirma também que a criação artística suscita a existência dual de emoções, que se compõe até se transformar em outra, né? Então, nesse sentido, a criação artística que fala o Vygotsky, né? A criação artística vai de encontro com as emoções. Então, tudo que é artístico, que é artesanato, que toca as mãos, os olhos, toca também o coração, né? É isso que ele quer dizer. Então, nesse sentido, podemos trazer já alguma coisa das entrevistas que eu fiz durante o meu estudo. Então, a professora 1 revela com muita alegria: eu sempre fui grata pela vida, eu sempre queria ir para a escola, gosto de estudar. Então, essa relação que ela faz com o ambiente de estudo, ela faz através da professora. Então, o gosto que ela tem por aprender, em estudar, ela coloca como a base a professora, mas a relação é o espaço, né? Então, é uma relação de adaptação ao ambiente. Isso vai implicar com que essa professora 1 vai se sentir bem onde quer que ela esteja, porque ela está fazendo essa implicação com o espaço e a sua emoção, o espaço e aquilo que ela sente, né? Outro exemplo também que a professora 1 traz é sobre a afetividade. Ela demonstra que é um processo de criação que move a reação estética, que ela experimentou em sua postura criativa, né? Então, ela diz assim: aquilo que eu quero, né? Bem palavras da professora 1, ó. Aquilo que eu quero é realmente agradecer a vida. Eu acho que a gente tem que agradecer mais do que pedir.
E eu sempre fui muito grata pela vida. Eu sempre queria ir para a escola. Até hoje eu gosto de estudar. O ambiente de estudo é algo que me fascina, né? Então essa entrevista foi feita em 2016, em meio aos meus estudos sobre o desenvolvimento pessoal, profissional, estético, né? Dentro de toda essa coisa que eu sempre trago para vocês. E ela tá falando então do contexto, mais do contexto cultural, né? Do dia a dia dela, da vida dela. Então, o que ela quer dizer? Que tudo que ela vive se transforma, né? Se transforma, é uma reação estética, é uma reação àquilo que ela vivencia. E essa reação vem de um processo de criação, né? Tudo que se cria, tudo que se vivencia tem uma reação, né? Não tem aquela máxima, toda ação tem uma reação, né? Vai por esse viés aí, né? Então, diante o que a professora 1 fala sobre a vida, percebemos o quanto é sensível para ela agradecer a vida. É importante para essa professora sentir-se grata pela vida. Ela se sente alegre por vivenciar esse sentimento. Nessa perspectiva, o objeto de estudo da estética é necessariamente humano, social e histórico, que é o que diz Sánchez Vázquez, em 1999. Ele explica que essa relação estética que a professora faz com a vida, com o agradecimento do espaço que ela tem para vivenciar a vida, é uma das formas mais antigas de relação do ser humano com o mundo, e que surge e se desenvolve em determinadas condições históricas e sociais. Então, não vai... O que o chances quer dizer? Que não vai acontecer em todo momento, que vai acontecer em algumas partes, em alguns momentos da vida do ser humano, porque ela é determinada por condições históricas e sociais, né? E não somente culturais, não é mesmo? Então, diante disso aqui, o que a gente pode estar trazendo para o nosso dia a dia de hoje? Que essa questão do agradecimento é uma questão forte, é uma questão importante, uma questão que não só elucida a minha trajetória de estudo e pesquisa nessa área do desenvolvimento estético, mas também configura aquilo que estamos atravessando nos tempos de hoje. Esses tempos de mudanças, de crise, de hoje em dia, de pandemia, né? E até antes disso, porque de uns 2 anos para cá, né? Do ano passado para cá, a gente percebe que as pessoas se introspectam mais, juntam seu eu com o eu divino, né? Estão orando mais, estão falando mais de Deus, estão agradecendo mais, porque percebem que necessitam disso no seu dia a dia, né? Mas o agradecimento é só quando a gente realmente recebe alguma coisa ou quando a gente ainda vai receber alguma coisa? Então, para mim, ao meu ver, né, na minha concepção, o agradecimento tem que vir antes do acontecimento, porque daí isso vai se configurar em fé, né? Então, se eu tenho fé, eu vou agradecer antes de acontecer, porque eu tenho certeza que aquilo vai acontecer, né? Eu agradeço por ter o que comer, o que vestir, eu agradeço pela vida dos meus filhos, eu agradeço pela minha casa, eu agradeço... Então, assim, todos os dias a gente tem pelo que agradecer, né? Isso não é só cultural, como é familiar também, né? Então, da mesma forma, Vygotsky pontua que no mesmo ambiente social pode haver orientações sociais totalmente diversas do indivíduo e toda a questão reside em saber em que direção essa atividade será educada. Então, no que diz respeito à professora 1, as suas orientações sociais se pautam em quais sentimentos? E se pautam em todo e qualquer atividade aventada naquilo que ela se educa pelo sensível. Vamos colocar isso em coisas, né, em palavras mais simples. Então, qualquer atividade, qualquer vivência que essa professora 1 passa em sua vida, que se denomina algo muito sensível para ela,
se denomina em uma orientação social. E uma orientação social que vem do cultural, né? Parece, gente, ser uma coisa assim, ó, complexa, né? Porque é muito subjetiva. Então, algo que é subjetivo é um tanto quanto complexo de entender. Mas não é tão difícil de entender, porque o que a gente tem que pensar? Vivência, né? Vamos colocar assim, ó. Vivência mais sensibilidade igual agradecimento. Fica simples daí, não fica? Né? O que eu vivenciei é sensível, não é sensível, eu agradeço. Mesmo que não é sensível, eu posso agradecer. Mas aqui, nessa relação com essa professora 1 aqui, ela falou que aquilo que é mais sensível, ela se sente grata, né? É uma opinião dela, né? Então, uma forma de amar, de agradecer da família seria o quê? Então, nós vamos trazer agora um pouco sobre o contexto familiar e falando sobre a professora 2. A professora 2 diz assim: pois meus pais incentivavam muito a leitura. Se eu levo um estudante a um museu, ele não vai saber se a obra é surrealista, cubista ou expressionista, ou vai saber. Mas ao identificar aquilo como arte, ele vai se apropriar daquela imagem, daquele visual e depois pode reproduzir isso. Mesmo que inconsciente, o estudante pode reproduzir um discurso estético. Então, são duas falas curtas que eu retirei de uma entrevista, da mesma entrevista que eu fiz com a professora 1, essa é a professora 2, também do ano de 2016. Então, para a professora número 2, a família é importante, porque está sempre preocupada e incentivando os seus integrantes, né, no dia a dia. Outro aspecto desse mesmo dizer é a importância que a leitura precisa ter em nossa vida, né? Porque o que ela diz ali? Ela diz que os pais sempre incentivavam a leitura, porque percebiam que a leitura é realmente importante para a vida da professora 2, pois utilizamos a leitura para tudo e na vida toda. Então, nos mesmos dizeres, a professora 2 alerta também que um estudante levado a um museu pode identificar o que vê como arte. Ele vai se apropriar daquela imagem, daquele visual e depois pode até produzir aquilo que ele vê. Mas mesmo inconscientemente, ele vai reproduzir um discurso estético. O que ela está querendo dizer com isso? Que a entrega do sujeito à leitura espontânea, mesmo que de uma obra de arte, né, seja qualquer obra, seja obra literária ou de arte, leva a um processo individual que é muito subjetivo, que é de observação, de análise, de julgamento, de ponderação e de construção de conceitos. Então, o que a professora 2 quis dizer, né? Vamos trocar em miúdos, vamos dizer assim, para ficar mais simples. Que a partir do momento que o estudante olhar para uma obra de arte ou olhar para uma obra literária, ler, né? Ouvir uma obra de arte, né? Às vezes a outra pessoa está lendo, ele vai observar, analisar, julgar, ponderar e construir conceitos a partir daquilo tudo que ele já aprendeu na vida dele. Por quê? Porque é subjetivo, porque vem de dentro dele, vem de dentro do estudante, né? Então ele vai aprender a partir daquilo que ele já sabe, né? O que ele construiu até ali? A criança tem 6 anos, tem 7 anos, é um adolescente, já é um adulto. O que já aprendeu até ali, né? O que já tem de aprendizagem até então? Vai juntar com tudo, vai juntar com aquilo que está observando na hora, que está ouvindo na hora e vai traçar um conceito, vai construir um conceito daquilo, que vai ser um discurso estético, né? Que vai acabar sendo um discurso mais sensível ou menos sensível, mas que vai ser estético, né? Então, gente, hoje era isso que eu queria estar falando para vocês. Até vai ficando longo, passa rápido o tempo mesmo, né?
Já tá dando 15 minutinhos aqui. Então deixe o seu like aí, compartilhe com o maior número de pessoas, se inscreva no meu canal, para quando quando eu fizer outra aula, vocês recebam em primeira mão a aula que está saindo aqui, né, fresquinha. E antes de terminar, eu vou deixar uma dica para vocês, como eu sempre deixo uma dica, né, sobre o dia a dia, sobre a vida, né. A primeira dica que eu quero deixar, hoje até vão ser 2 dicas bem curtinhas. A primeira dica é agradeça sempre. Como nós falamos ali no contexto cultural sobre o agradecimento, né? Aquela professora 1 falou bastante do agradecimento, a vida, agradeça, gente. Agradeça quando você acordar, a hora que você for dormir, agradeça sempre a tudo. A vida, o dia a dia, tudo que você tem, tudo que você está construindo, tudo que você pode ter, porque tudo é graça divina. Tudo é graça divina na sua vida. Nada é por acaso, né? E a outra dica as pessoas felizes e satisfeitas controlam sua atitude mental. Então, assim, ó, para ser feliz e satisfeito, é preciso controlar a atitude mental. De nada vale que acontece, qualquer coisinha que acontece no dia, explode, fica bravo, bate o pé, grita com o outro, não tem paciência, né? Então, isso de nada adianta. Olhe com olhos positivos cada situação que você passa na sua vida. Aí vem de encontro com a primeira dica de agradecimento, ó. Se você conseguir olhar para tudo, para cada situação da sua vida de modo bem positivo, adotar essa postura de olhar toda a situação que você viver de forma positiva, você vai conseguir ter um posicionamento mental positivo também e satisfeito. E vai conseguir agradecer a tudo que passa no seu dia a dia, tá? Então é isso, gente. Até a próxima aula. De novo eu peço para vocês, deixem aqui seu like, se inscrevam. Quem já é inscrito, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas consigam vir assistir e aprender sobre o desenvolvimento pessoal, estético e profissional, né? Compartilhe muito e até a próxima.